Primeiramente, aí, obrigado por estar aí compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês aí nesse evento muito bacana que está rolando aí para toda a comunidade aí. Parabéns a toda a galera que está fazendo a organização e espero trazer um conteúdo legal para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho de PIM, de Privilege Identity Management, né? Que é uma das ferramentas que a gente tem, um dos recursos que a gente tem dentro do Azure Active Directory e que muitas vezes o pessoal não sabe da funcionalidade, já está licenciado, né? Daqui a pouco é só ir lá ativar, configurar, sair usando, mas a gente sabe que cada vez mais a Microsoft tem colocado alguns recursos de segurança dentro da parte de Azure Active Directory, então a gente está falando aí um pouquinho de um deles que é bastante importante. Então, para a gente começar, boa noite para toda a galera que está aí. Eu sou Rafael Andrade, sou graduado aí em redes de computadores, tenho pós em segurança de sistemas e também gerenciamento de projeto. Sou arquiteto cloud, também trabalho aí na TF Tech como instrutor de Azure e sou Microsoft MVP na categoria de Azure e também um dos fundadores aí da comunidade hashtag Partiu Nuvem, que já tem bastante galera aí no chat. Então, deixei aqui minhas duas redes sociais, tanto o YouTube, onde eu coloco muito conteúdo de Azure aí quase que semanalmente, e também o meu LinkedIn, tá? Se quiser procurar, digita a hashtag Partiu Nuvem que vai cair no que tem de conteúdo, vai achar bem facinho aí, não tem erro. Então, para a gente começar a falar de PIM, de Privileged Identity Management, né? Falar um pouquinho da teoria, como que funciona, onde que a gente pode utilizar ele, questão de recurso, o que que a gente tem aí, por exemplo, de licenciamento para utilizar o PIM, e depois eu vou fazer uma demonstração aí prática para que a gente possa ver a funcionalidade do PIM aí, pelo menos dar um start para que a galera comece já a trabalhar um pouquinho, começar a configurar nesse ambiente, fazer alguns testes, porque ele traz umas funcionalidades que ajudam bastante no controle. Então, o PIM, como eu falei, é um dos recursos do Azure Active Directory, muito importante para que a gente possa monitorar principalmente acesso privilegiado. Tenho certeza absoluta que todo mundo já passou por situação semelhante a você estar no seu ambiente, né, e você ter dificuldade em gerenciar o tipo de acesso, né? Vamos dizer que a gente está trabalhando num projeto, você tem que dar um privilégio administrativo para um usuário que vai trabalhar dentro de um projeto. Esse projeto ele já tem uma data início, uma data fim, e você precisa liberar um tipo de privilégio administrativo. O que acontece? Muita gente não tem ferramenta, às vezes a gente não tem uma equipe específica de gestão de acessos para fazer esse controle, ou até mesmo você tem uma equipe, mas a equipe não tem uma ferramenta, né? Fica muito a cargo lá da sua ferramenta de ITSM, abriu o chamado, deixou o chamado lá, mas a gente sabe que isso é falho, né? Cria aquela task lá no Outlook para remover o acesso quando terminar o projeto. Tudo isso é muito falho, né? E é uma dor de cabeça na grande maioria dos ambientes. Conceder o acesso e depois você conseguir revogar. E o PIM vem para nos ajudar nesse ponto, né? Para que a gente controle o ciclo de vida desses acessos privilegiados. E ele vai nos ajudar não só para aquele tipo de acesso que precisa ser removido dentro de um período específico, mas também para que você deixe um acesso privilegiado para um usuário que precise trabalhar num tipo de função e que esse acesso não fique, digamos que, o tempo todo linkado à conta do usuário. Exemplo, né? Eu tenho uma equipe que trabalha com gestão de acessos, então eles vão lá dentro do Azure Active Directory e vão trabalhar com criação de usuário, ajuste de senha, ajuste de grupos, né? Uma série de fatores que gestão de acessos aí está acostumado. E eu tenho que dar o privilégio, eu tenho que associar uma role para esse usuário para que ele tenha esse tipo de privilégio. A gente vai lá, vai no Azure AD, associa a role, tá tudo certo, o usuário tem o privilégio. Mas o que pode acontecer, né? O usuário, daqui a um pouco, nem sempre ele precisa desse tipo de acesso. Né? Daqui a um pouco, se aquela conta dele tiver um pouco vulnerável, né? Se alguém tomar posse da credencial dele, daqui a um pouco não estou com a MFA habilitado, algo nesse sentido, essa conta, né, essa identidade pode se tornar vulnerável porque ela carrega um tipo de privilégio administrativo. A gente pode permitir que esse usuário tenha esse privilégio, mas esse privilégio ele pode ser ativado e desativado ao longo do dia. Eu não preciso fazer com que o usuário carregue o tempo inteiro esse tipo de privilégio administrativo. Então ele pode ir lá e solicitar no momento que ele vai começar uma atividade que necessite desse privilégio, finalizou a atividade, isso pode ser removido automaticamente no intervalo de tempo, né, diariamente, a cada acesso que ele vai lá e ativa, ou ele mesmo pode terminar a atividade dele lá e remover esse tipo de acesso. Então a gente começa a ter um controle muito mais assertivo em cima disso, né? A gente
tem o privilégio, você não, digamos assim, não engessa tanto o usuário que tem que exercer essa atividade, porque a gente sabe que sempre tem essa questão de você controlar o acesso, mas você também não engessar tanto, porque aí você pode estar reduzindo a produtividade daquele colaborador. Mas a gente tem que tratar esses acessos de uma forma um pouco mais assertiva. Então a gente pode também fazer com que cada vez que o usuário tenha que solicitar o acesso, esse acesso tenha que ser aprovado. Aí daqui um pouco isso pode valer para quem tem um nível administrativo mais elevado, né? Eu preciso fazer uma determinada ação dentro do meu ambiente que precise de um acesso de Global Administrator, né? Não é legal eu estar carregando o tempo inteiro aquela role de Global Administrator dentro do meu usuário, né? Associado ao meu usuário. Então eu posso ter também o PIN, que vai liberar esse acesso. Quando eu precisar dessa função de Global Administrator, eu vou lá, vou fazer a solicitação. Isso pode exigir um MFA, inclusive, né, para garantir que outra pessoa de posse da minha credencial não solicite. Então, eu posso, no momento de solicitar, exigir MFA e ainda passar pelo processo de aprovação. Alguém que eu estou especificando, vai lá e vai dar um ok para a minha solicitação. Então, a gente consegue controlar muito melhor esse tipo de privilégio administrativo. Tudo isso tem notificação quando você solicita o acesso, quando é aprovado esse tipo de acesso, então tudo dispara e-mail, tudo tem fluxo para que você possa estar recebendo e as pessoas responsáveis pela aprovação também recebam esse tipo de informação. Você pode obrigar o usuário para que ele coloque, né, a descrição por que ele está necessitando desse acesso. Se não é um tipo de acesso administrativo que ele use com tanta frequência, isso pode ser o ideal, né? Você pedir uma justificativa para o usuário. E você tem o controle de tudo isso, né? Tem histórico dentro da própria console do PIN, você vai ter o histórico de quando foi solicitado, quando foi ativado, né? Quando foi concedido, quando foi removido. Então você tem uma rastreabilidade de tudo que está sendo solicitado em cima desse acesso administrativo. Falando aqui um pouquinho sobre aonde a gente pode utilizar o PIN, tá? Hoje a gente tem basicamente 3 possibilidades de usar o PIN para fazer esse tipo de controle. O mais trivial, o mais utilizado é em cima do Azure AD Roles, né? Todas as roles que a gente tem dentro do Active Directory, a gente pode conceder elas para um usuário específico através do PIN, né? Você pode deixar ela elegível ou você já pode deixá-la associada para o usuário e esse usuário vai ter a permissão de solicitar essa role. Também para a parte de resources, né? Lembrando, o Azure AD vai controlar funções administrativas voltadas para o seu tenant, voltado para o seu Azure Active Directory e demais funções de segurança. E o Azure Resources é justamente o privilégio que ele é de RBAC, né? Onde a gente está falando de você conceder acesso para que o usuário crie recursos. Então, o usuário vai participar de um projeto, né, e ele tem que ter a possibilidade de criar um determinado tipo de recurso. Você vai lá e vai conceder através do PIN um recurso de contributor, por exemplo, né, um RBAC de contributor para esse usuário, usando as mesmas características, né, um período finito de privilégio que você está concedendo. Isso é muito comum, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho bastante com projetos de migração. Então, a gente chega no ambiente do cliente e o cliente tem que conceder algum tipo de privilégio para que a gente comece a trabalhar, para que a gente comece a montar a estrutura, né? Fazer com que o ambiente esteja preparado para receber esse cenário, né? Montar a landing zone, trabalhar com toda essa função. Então, o PIN é um dos pontos positivos da gente utilizar nesse cenário. Eu estou colocando um terceiro dentro do meu ambiente, né? Eu estou concedendo um privilégio administrativo para ele, porque é a função de consultoria que ele está exercendo. Então, o PIN é uma das ótimas alternativas que a gente tem para controlar esse excesso. E a gente está em modo preview ainda, o PIN, para você utilizar dentro de Azure AD Groups, né? Esse Azure AD Groups não é simplesmente você monitorar o grupo, que é quem tem acesso ao grupo, mas sim grupos que estão associados a um privilégio administrativo. Ou seja, lá dentro do Azure AD, quando eu crio um grupo, eu posso especificar uma role para aquele grupo, né? Eu posso dar um privilégio, por exemplo, de Global Administrator para um grupo do Azure AD. E aí eu posso também, através do PIN, em preview ainda, controlar esse tipo de acesso. A gente tem uma ferramenta que, na verdade, ela é outro recurso do Azure AD, mas que ela trabalha de forma quase que integrada do PIN, que é o Access Review. Então, o Access Review ele vai nos ajudar principalmente nessa questão dos grupos para que a gente consiga validar se o usuário X ainda precisa ser membro daquele grupo, né? E isso é outro contexto também que a gente entra, que é talvez mais difícil ainda da gente fazer o gerenciamento em cima de grupo, né? O usuário foi lá, está dentro da empresa, ele trabalha há 15 anos, ele já passou por 5 setores, e ninguém está removendo privilégio administrativo, ninguém valida os grupos que o usuário faz parte. Ele é o super usuário, né? Ele muitas vezes tem mais acesso do que o próprio usuário da TI que tem um privilégio administrativo no ambiente.
a cada ambiente que ele vai passando, ele vai carregando aquele privilégio. Então, utilizando o Access Review junto desse tipo de ação, a gente pode ajudar o trabalho da governança, ajudar o trabalho do gestor, que é responsável por dizer se aquele usuário ainda é do setor ou não, e está removendo esse tipo de acesso. Mas é uma solução à parte que também está dentro do Azure Active Directory. Como que funciona o PIN? Né? A gente tem o lado do usuário, o usuário que está pedindo o privilégio e usando o privilégio, e a gente tem o lado da configuração, o lado do administrador. Né? Então, quando a gente começa a fazer o trabalho de customização, né, a gente começa com aquele planejamento, ou seja, qual o tipo de role que eu vou permitir que um usuário possa solicitar, né? Mesmo exemplo que eu estou dando ali, né? O usuário que trabalha com gestão de acessos, ele vai trabalhar ali com o User Administrator, por exemplo. Então, vou lá, vou determinar, não, a role de User Administrator, ela precisa estar disponível para o usuário X, Y e Z, porque é o trabalho do dia a dia, eles trabalham com esse tipo de gestão de usuário, eles têm que ter esse tipo de acesso privilegiado. Classifico essas roles do AD como possíveis para serem associadas, né? E aí, quando eu estou associando ele, dando o processo de assign, eu posso dizer que essa role ela está elegível para que o usuário solicite ou que ela está diretamente associado. Particularmente, né, se a gente for falar da segurança, né, trabalhar um pouquinho mais no nível de... Claro que a gente acaba trazendo um pouco mais, engessando um pouquinho mais o usuário, mas é uma forma um pouco mais segura, é você deixar elegível o usuário. Se você deixar no assign, automaticamente o usuário já tem aquele privilégio concedido, né? Então, o nível de você deixar ele elegível para que ele solicite quando tiver necessidade, digamos que é um nível um pouco mais restrito, né? E aí você tem a ativação, a gente já entra no contexto do usuário. O usuário pode ir dentro do próprio login dele, por exemplo, dentro do Azure, dentro da parte do PIN, ele vai lá e ele vai enxergar quais as roles estão elegíveis para ele, e ele pode solicitar aquela role de forma manual. Eu posso ter ou não o processo de aprovação, isso é facultativo, né? Claro que numa melhor prática, você aprovar, você eleva ainda mais o nível de segurança, e aí eu posso designar quem são as pessoas responsáveis por liberar aquele tipo de role para os usuários. Aí você pode colocar daqui um pouco quem é responsável por aquele workload, a equipe de segurança, a equipe de gestão de acessos, o gestor do usuário, você pode colocar diversos usuários responsáveis por fazer esse tipo de aprovação. E aí o processo de auditoria, né? Como o pessoal comentou, de nada adianta eu estar colocando regras, né? Eu estar fazendo com que esse processo ele seja, digamos assim, passado por uma aprovação, ele tenha que ter um processo manual para que eu libere, se eu não estou auditando, né? Daqui a um pouco o cara está lá só liberando, né? Só dando accept, não está validando nada, e eu tenho que ter um processo de auditoria para validar realmente. Olha, o usuário do Rafael ele ainda está pedindo esse tipo de acesso, mas ele nem está mais nesse projeto, daqui a um pouco a gente não removeu esse privilégio dele, e ele está com privilégio num determinado recurso, está criando recurso lá dentro de um resource group específico, né? Então a auditoria ela é importante, por mais que você planeje bem o seu processo, a auditoria faz parte também desse planejamento para que a gente possa ver se realmente o processo está funcionando de fato ou se a gente ainda tem pontos falhos para que a gente possa estar melhorando. E aqui o processo do lado do usuário, do outro lado, né? A gente tem aquele usuário que necessita do acesso privilegiado, né? No caso, eu preciso do acesso de Global Administrator porque eu tenho que fazer uma configuração específica dentro do tenant. Eu vou lá, vou acessar o PIN, vou solicitar aquele tipo de acesso, esse acesso vai passar por uma aprovação, né? E essa aprovação é o processo que vai definir, né? Se você quer colocar para alguém técnico, para alguém que tem o papel de gestão, se você quer colocar os dois tipos de papel fazendo esse tipo de aprovação, também pode. E aí, depois de aprovado, você recebe o acesso administrativo. Você pode executar suas tasks com o privilégio, a necessidade que você tem. Depois que você terminou, o seu privilégio vai expirar. Como eu falei, manualmente você pode ir lá e remover o seu próprio acesso. E aí, depois disso, você perde esse privilégio, você deixa de ter esse tipo de acesso, né? Se você logar novamente, se você der um F5 na tela, você vai ver que expirou o seu acesso, você perde aquele privilégio administrativo e o corte desse privilégio que é associado ele é bastante rápido, você não tem que fazer logoff, né? É somente o tempo que o processamento da role, né, e a task vai lá e remove você do grupo, você já perde esse tipo de privilégio. Então, é uma funcionalidade bastante assertiva e ela ajuda bastante no controle dos ambientes. Relacionado à licença, né, como eu falei, muita gente já tem a possibilidade de utilizar o PIN, né? Geralmente, quando a gente fala de licença premium, né, licença P2,
ela nos permite utilizar aí uma gama muito forte de funcionalidades dentro do Azure AD que cada vez mais estão sendo aperfeiçoadas. O próprio PIN Conditional Access, que é uma ótima solução para a gente aumentar o nível de segurança, o próprio Access Review. Então, são várias funcionalidades que às vezes o pessoal vai lá, compra uma quantidade de licenças para usar 365 e não se dá conta que tem esse tipo de AD Premium já licenciado e que pode utilizar essas features de segurança, né? Quem precisa ser licenciado? Quem tem que ter essa licença Premium 2, né? Primeiramente, para que você visualize isso dentro do seu ambiente, dentro do seu tenant, você tem que ter uma licença Premium, né? Se você não tiver nenhuma licença Premium, você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir começar a editar o PIN, né? Depois disso, quem precisa ter essa licença atribuída? Todo mundo que vai solicitar, né, vai receber um assign, ou seja, se o meu usuário, né, ele vai ter o privilégio de ir lá e pedir um tipo de role, eu tenho que ter essa licença, né? Quem vai aprovar, quem vai rejeitar, também tem que ter esse tipo de licença, a licença Premium 2. Quem vai fazer a revisão, se eu estou com um processo de Access Review, para que ele possa validar se eu tenho que remover algum usuário desse privilégio ou não, também tem que ter esse tipo de licença P2. Quem não precisa, tá? É o cara, geralmente, o Global Administrator, que é o cara que vai fazer a configuração das regras, né? Ele não opera, de fato, né? Ele configura. Quem opera, independente se é no nível de aprovação, no nível de requisição, tem que ter a licença Premium 2. Essa licença tem que estar disponível dentro do tenant, ok? Então, bora para a prática, pessoal. Vou montar aqui, vou mostrar um pouquinho de um cenário prático para vocês, né? Uma pequena demonstração de como que a gente pode utilizar o PIN e como que o PIN, como que é na prática, né? A experiência tanto para o usuário quanto para quem está fazendo a configuração do PIN, ok? Então, estou aqui dentro de um tenant, né? Estou lá dentro do Azure Active Directory. Importante você ver que você tem a licença Premium, né, P2, para que você consiga utilizar essa funcionalidade. E aqui a gente pode procurar, né, pelo Azure AD Privileged Management, né? Então o PIN já está aqui para nós, Privileged Identity Manager. Aqui a console, né, ela é uma console teoricamente simples de configuração. Hoje a gente tem 3 possibilidades de utilizar o PIN, como eu já falei: o Azure AD Roles, que é uma das mais utilizadas, o Azure Resources, que é daí um nível familiar ao RBAC, e ainda está em Preview, que é o Privileged Access Group, ok? Então, vou fazer um teste. Eu vou pegar um usuário que está aqui dentro do meu Azure Active Directory, vou até abrir em outra guia aqui. Vou pegar um outro usuário que não tem nenhum tipo de privilégio administrativo. Vou vir aqui na parte de Users e eu vou pegar o usuário do Gabriel aqui, por exemplo. Esse usuário do Gabriel, em Assign Roles, né, a gente pode ver aqui que ele não está com nenhum tipo de role, ele não tem nenhum tipo de role administrativa, não tem privilégio, não tem nada, ele não tem nem subscription associada para ele, tá? Então esse usuário aqui eu vou inclusive logar com ele aqui no meu outro browser para que a gente possa validar como que tá essa experiência para o usuário do Gabriel. Ele vai entrar, ele vai... Deixa eu dar um F5 aqui porque eu tinha feito o logoff da sessão dele. Ele vai logar, ele não vai ter nenhum tipo de subscription, né? Então vai estar tudo zerado para ele. Ele vai poder consultar usuários como padrão, mas ele não consegue fazer nenhum tipo de tarefa administrativa. Então ele está logando aqui. Deixa eu botar o portal do Office aqui. E aqui dentro do portal do Azure, notem que ele dá a mensagem padrão quando você não tem subscription associada. Dentro do Azure Active Directory, a gente pode ver que vários itens aqui estão como grayout, né? Estão esmaecidos. Por quê? Porque o usuário que não tem nenhum tipo de privilégio, ele não consegue fazer basicamente nada de ações administrativas, né? Se eu venho em usuário, por exemplo, o usuário está grayout, né? Se eu quiser olhar algum tipo de log de auditoria, eu não tenho os logs. Então, esse usuário, ele está um usuário padrão, usuário default sem privilégio nenhum. Eu vou simular o acesso que eu falei, ele vai ser um usuário, por exemplo, que trabalha com gestão de acessos, então eu vou conceder para ele uma role de User Administrator que possibilite, por exemplo, que ele possa vir e criar novos usuários dentro deste tenant, ok? Então eu vou voltar aqui para essa minha segunda tela. Essa tela é onde o meu usuário que tem privilégio Global Administrator está logado, e aqui eu vou fazer a configuração desse tipo de política. Então, a gente vai usar o Azure AD Role, né? Lembrando que é uma role diretamente associada a funções do Active Directory do Azure AD. Dentro dessa tela, notem que eu tenho basicamente aquele ciclo que eu tinha mostrado, né?
A gente tem aqui a elegibilidade, você pode associar a elegibilidade, ativar a role, aprovar as requisições e validar os históricos das roles que você já concedeu, do que foi solicitado, do que foi aprovado, do que foi negado, tudo que aconteceu relativo a esse tipo de associação. Aqui na parte de gerenciamento, né, ele vai me listar todas as roles do Azure AD. Né? Então, tudo que eu tenho de role do Azure AD vão estar aqui. Aqui na segunda parte eu tenho os assignments. Né? Então, tudo que eu tenho associado. Né? Não necessariamente isso precisa estar ativo. Se eu já deixei elegível para um usuário, por mais que ele não esteja usando, ele já vai me listar aqui. Então, aqui é o local onde eu consigo gerenciar tudo que está disponível para que os usuários possam selecionar. E aqui eu tenho o Active Assignment. Importante no Active Assignment que ele vai listar tudo que você tem de roles, não necessariamente aquelas que foram associadas através de PIN. Né? Por exemplo, o meu usuário não está utilizando PIN, né? Nem o do Guilherme, mas ele já recebeu uma role associada diretamente de forma manual dentro do Azure AD. Aqui eu tenho a parte de alertas, onde ele vai me mostrar, por exemplo, se eu tenho um usuário que está solicitando o role e não está com o MFA ativado, por exemplo, algo nesse sentido. Access Review, que eu falei, também é necessário você ter a licença P2, e aí o Access Review ele vai trabalhar junto disso, né? Ele vai nos ajudar, por exemplo, para que dispare um e-mail para um responsável para aquele que tenha que fazer uma validação em um grupo específico, né? Valida se os membros desse grupo realmente são necessários, valida se essas roles que estão associadas, elegíveis para o usuário X, ainda são necessárias, né? Então, é muito importante você trabalhar com Access Review, porque ele vai ajudar a que você não tenha aquela dependência manual de que alguém tem que acessar, olhar e validar. Não, o Access Review vai cobrar de você, né? Você pode até automatizar algumas tarefas de aprovação, mas que ele vai disparar o e-mail e ele vai incomodar quem tem que ir lá e fazer o review, ele vai incomodar. Aqui a gente tem a parte de Discover e Insights, né? Ele vai trazer alguns insights sobre como está o seu ambiente, o que você está utilizando, né? Se você tem role de Global Administrator, se você tem usuário com privilégio associado, tá em modo preview, mas ele já consegue trazer alguns insights bem bacanas. Claro que aqui o ambiente é pequeno, tem poucos usuários, ele não traz muita coisa. Quanto maior for o ambiente, maior ele vai trazer itens de insights sobre as suas configurações. E aqui a gente tem os settings. O que é esses settings? São configurações que você faz em cima dessas roles, né? Como assim configuração em cima da role? Cada role ela tem um formato padrão de utilização, né? E você pode configurar. Inclusive eu digo que você deve configurar como que essa role vai trabalhar antes de você associar. O que seria configurar essa role? Vou pegar aqui a de User Administrator, que é a que eu quero utilizar, vou clicar dentro dessa role e aqui ela vai trazer como que estão os settings dessa role. Por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela está me dizendo qual o período máximo de ativação que eu posso dar para essa role. Né? Quando a gente fala de uma ativação, daqui um pouco eu não quero, é uma role de Global Administrator. Quando o usuário solicitar e ele ganhar aquela role, eu não quero deixar 8 horas. Né? Eu quero, por exemplo, que ele fique por 2 horas apenas, né? Ou por 1 hora. Eu exijo para ativação dessa role que você tenha justificativa, eu posso exigir que você tenha um ticket, que você esteja com o MFA habilitado quando você for trabalhar com essa role. Então, tudo isso é ideal que você configure antes, tá? Por quê? Porque quando você for associar, ele vai pegar o padrão da sua role, né? Quando você for dar o assignment, ele vai olhar para essa tela, como está configurado, e vai associar. E você pode fazer a configuração distinta por roles. Cada role, você pode ir lá e dar um tipo de configuração diferente. No caso Global Administrator, eu poderia colocar um período curto. User Administrator, não, essa é a função que o cara utiliza no dia a dia. Então, eu posso ir lá e deixar um período maior, 4 horas, 6 horas, dependendo do que for, tá? Então, vamos aqui configurar, por exemplo, tá? O que eu posso associar para essa role? Eu quero que ele tenha só 4 horas de acesso, ou seja, cada vez que ele pedir o privilégio da role e esse privilégio for concedido, essa role pode ficar no máximo por 4 horas associados. Passou as 4 horas, ele vai desabilitar. Posso pedir de novo? Posso, né? Vai passar por todo o processo novamente. Mas você inibe daqui um pouco que ele fique por um período muito extenso. Na ativação, solicitar o MFA, eu, assim, indico muito que você coloque a solicitação do MFA. É mais uma camada que você tem. Você está liberando que um usuário solicite um acesso privilegiado, ou seja, você confia que aquele usuário necessita daquele acesso. Então, nada mais justo do que você pedir a segunda camada de autenticação, né, de validação, para que a gente garanta que esse usuário, mais um indicativo de que esse usuário é ele mesmo, né?
Você pode requisitar a justificativa, também acho que é um ponto legal, né? Claro que o usuário ele pode ir lá e preencher com OK clássico aquele, né? Mas você pode criar um processo dentro da empresa que ele coloque qual é a atividade que ele está fazendo, né? Daqui a pouco, se é uma atividade diária que faz parte do papel dele, tranquilo, mas eu vou trabalhar com a função Global Administrator, vou lá, vou colocar o número da aquisição que eu estou trabalhando ou a atividade do projeto que eu estou atendendo para que isso fique documentado. Você pode requerir que você tenha um ticket, né? Se você tem uma ferramenta de ITSM, linkar o ticket junto com esse tipo de solicitação e aqui requerer a aprovação, né? Então, quando a gente fala de requerer aprovação, você pode também configurar para que determinado tipo de role que você daqui a um pouco considere que não é necessário passar por um OK, o usuário simplesmente solicita e ele já ativa automaticamente. Então, eu vou colocar o meu usuário mesmo como um usuário aprovador. Vou me colocar aqui como aprovador. Estou colocando que para essa role de User Administrator ela vai ter no máximo 4 horas de usabilidade, vai requerir a justificativa e eu tenho que aprovar. Próximo ponto muito importante, o assign, né? Como que eu vou deixar o assign para essa role? Ele pode ficar permanentemente elegível, né? Eu posso permitir que ela fique ativada. Eu não recomendo muito ativado, né? Porque se você deixar permanentemente ativada, é quase como você estar indo lá dentro do Azure AD associando essa role para o usuário. Claro que aqui você vai ter um pouco mais de controle, mas eu não recomendo muito que você deixe nesse formato. A gente vai dizer que não vai estar permanentemente, vamos dizer que esse usuário ele está trabalhando e a gente configurou que o nosso processo de Access Review, ou seja, de validação do permissionamento, ele vai ocorrer de 3 em 3 meses, né? Porque daqui um pouco o Gabriel que vai pedir o acesso, daqui 3 meses ele já não está mais trabalhando nessa área. Então, dentro de um processo eu posso classificar quanto que é o tempo. Então, eu vou dizer que ele pode pedir por até 3 meses. Passando isso, ele vai ter que validar. E aqui é a mesma coisa, requerer o MFA e a justificativa, tá? E eu vou dar um update. Estou dando update o quê? Apenas na configuração da role. Sempre que alguém for associar essa role, ela vai cair nessas configurações, tá? Se eu pegar um outro tipo de role, é capaz de o MFA não estar requerido, por exemplo. Configurei a role, agora eu posso ir no assignment, né? Posso ir lá e associar ela agora para o usuário no qual eu tenho necessidade. Então, ela já vai vir aqui quando eu for configurar com todos os settings que eu fiz a recém. Então, vou selecionar qual a role que eu quero dar o assign, né? O User Administrator. Selecionei o User Administrator, ele vai perguntar para mim, você quer dar no nível do diretório ou no nível de unidade administrativa? Isso depende muito do tipo de role, né? Tem role que não vai ser possível fazer isso. Unidade administrativa é como se você tivesse uma segmentação dentro do Azure AD, assim, semelhante, tá? Vagamente semelhante a um nível de unidade organizacional, onde você poderia delegar um controle aí administrativo para esse tipo de usuário. Não, a gente vai delegar no nível do diretório inteiro. Qual o usuário que vai estar elegível a pedir esse tipo de associação? É o Gabriel, tá? Vou dar esse privilégio para o Gabriel, vou dar um next aqui. Qual o período que o Gabriel vai estar elegível? Aqui eu posso determinar exatamente se eu estou trabalhando num projeto, né? Eu estou trabalhando num projeto que ele vai durar 1 mês. Então eu posso vir aqui e setar. Não, para o Gabriel, ele está colocando aqui que ele vai até o mês 6. Por quê? Porque eu configurei que o padrão desse tipo de role seria 3 meses, mas daqui a um pouco eu quero reduzir esse tipo de acesso 1 semana, né? 20 dias, ele está fazendo a cobertura de férias. Beleza, posso vir aqui e customizar um período de acordo com aquilo que eu tenho necessidade. E vou dar o assign, né? Então ele vai aqui efetivar essa associação, e essa associação, o usuário não tem o privilégio ainda, tá? O usuário, o que ele está fazendo? Ele está recebendo o direito de solicitar esse privilégio. Então, notem que ele apareceu como elegível. Então, tá aqui o Gabriel, o usuário dele, dizendo que ele está elegível, né? Quando que a gente startou, foi agora, e ele tem até o dia 20/6 para utilizar esse tipo de privilégio, porque a nossa política está para 3 meses. Então vamos lá no usuário do Gabriel agora, ver como que vai ficar essa experiência para ele aqui. Vou dar um F5 na tela. E aqui no usuário do Gabriel, eu vou procurar também, né, pelo Privileged Identity Manager. Já apareceu aqui para mim. E aí, o que o Gabriel vai ter? Né? Ele tem aqui nas tarefas, né? Então ele tem algumas tarefas como, por exemplo, as minhas funções nas quais ele está qualificado. Notem que já apareceu a função de administrador de usuários, que foi a função que a gente acabou de liberar para ele. Ele tem algum tipo de função ativa? Não, ele não tem nenhum tipo de função ativa. Então, está qualificado. Como que o Gabriel faz para pedir esse tipo de acesso? Simplesmente ele vem aqui, clica no botão ativar, e aí ele vai passar pelo processo de solicitação.
tá? Cliquei em ativar, ele está validando a minha solicitação. Olha o que ele me disse aqui, que é necessário uma validação adicional. O que é essa validação adicional? O meu MFA, tá? Então ele pediu o MFA para mim, já saltou aqui na tela do meu celular para que eu valide o MFA para o usuário do Gabriel. Vou dar um OK. E aí ele está validado aqui o MFA para o usuário do Gabriel. Se ele não passar pelo MFA, o Gabriel não vai conseguir fazer a solicitação dele, tá? Outro ponto legal, daqui um pouco eu quero fazer a solicitação, mas eu não vou começar a utilizar agora, então eu poderia definir um horário. Olha, eu estou pedindo para associar a role para mim, mas eu vou começar a trabalhar às 10 horas, às 22, então eu posso customizar esse tipo de horário. Não, vou começar a trabalhar agora. Eu tenho até 4 horas, mas daqui um pouco eu já sei que eu não vou utilizar 4 horas, eu posso vir aqui e falar, olha, eu vou trabalhar, pode deixar por 1h30, porque eu vou ali, vou fazer a criação de 2 usuários aqui que eu preciso, e depois disso pode remover o acesso. E aqui eu vou colocar aquela justificativa lá padrão, vou colocar aqui, ó, criação de usuários, ok? Isso vai aparecer para quem vai aprovar. E aqui eu vou clicar em ativar. O que ele vai fazer? Vai surgir essa necessidade, ele vai disparar um e-mail para o meu usuário, que o meu usuário é um aprovador, e através desse e-mail vai ter um link. Se eu clicar nesse link que vai cair no meu e-mail, ele vai me trazer exatamente para essa mesma tela na qual a gente já estava, tá? E agora, aqui eu não estou mais fazendo o gerenciamento das roles, eu venho para as minhas funções. O que eu tenho aqui de tarefas pendentes, por exemplo? Notem que aqui em Pending Request, ele já apareceu para mim. O que eu tenho? Olha só, o Gabriel está solicitando aqui, né, a função, a role de User Administrator. Ele colocou aqui, ele tem aqui como atividade, ele fazer a criação dos usuários, né, e aqui está como pendente de aprovação. Onde que eu aprovo, né, eu posso vir aqui em Approve Request. E aí ele vai trazer aqui os usuários que eu tenho que estão pendentes dessa solicitação. Então eu posso selecionar aqui o usuário, posso dar o approve, posso dar o deny, porque um pouco é uma funcionalidade, uma role que ele está pedindo que no momento não faz sentido. Ou daqui um pouco eu esqueci de remover aquele acesso e o cara está pedindo, mas ele não precisa mais disso. Acabou o projeto, acabou aquele escopo que ele tinha que trabalhar, simplesmente eu posso ir lá e dar o deny e colocar uma justificativa no deny também, por que eu estou negando esse acesso. Vou dar um approve, vou dizer aqui para o Gabriel o OK clássico, né? Não usem isso no ambiente de produção. Então ele já está trazendo aqui tudo que está relativo ao Gabriel. Notem que ele já classificou aqui o end time, porque o Gabriel disse que, apesar dele ter disponível 4 horas, ele vai utilizar apenas 1 hora de liberação para esse usuário. E a gente vai dar a confirmação, e a partir disso, o Gabriel vai ter lá o seu privilégio concedido para que ele comece a trabalhar aí com a parte de criação dos usuários. Então, vou só aguardar aqui, né? Vamos dar um F5 para que ele libere a permissão. Geralmente ele é rápido, leva aí em torno de 1, 2 minutos para que ele possa atribuir aí as funções. A gente pode validar direto aqui no Azure Active Directory se ele já vai mudar o escopo, né? Vou clicar aqui em usuários. Notem que ele já habilitou aqui para mim, onde ele estava aqui esmaecido, o novo usuário. Então isso quer dizer que o Gabriel já está com a função ativada. Bastante rápido, né, pessoal? O acesso ele libera. Não tem delay, não tem que logar de novo, fazer logoff, logon, não. É bem rápido para que ele possa liberar o acesso. E aí o Gabriel foi lá, fez as atividades, criou o usuário que ele tinha que criar. Vai passar 1 hora, esse acesso dele vai ser eliminado, vai ser cortado, né? Mas daqui a um pouco, o Gabriel foi lá, ele terminou o que ele tinha que fazer muito rápido e ele vai lá e ele não quer ficar com aquele privilégio associado na conta dele, né? Já é um usuário um pouco mais avançado, então daqui a um pouco ele quer lá e dizer, ó, já terminei, não quero mais o acesso e tá tudo certo. Né? Então, ele pode vir aqui nas funções, as funções que estão qualificadas e função que está ativa, né? Está ativada agora e eu tenho até as 10h07. Eu posso vir aqui e falar, não, já terminei minha atividade, o que eu quero fazer? Eu quero desativar esse meu acesso privilegiado, concluir as minhas atividades. Esse é clássico, né? Eu sempre faço isso quando eu estou fazendo algum tipo de apresentação de PIN, que ele tem que ter no mínimo 5 minutos ali de usabilidade para que você possa desativar. Então, daqui 5 minutos ele pode vir aqui e desativar essa função, ok? Então, esse é uma das funcionalidades aí, um dos cenários que a gente mais utiliza, dar o privilégio em cima do Active Directory, né, do Azure Active Directory. Mas tem outro cenário, né, que é o cenário relativo a recursos, que também a gente utiliza, às vezes até mais do que esse no dia a dia, tá? Notem que o usuário do Gabriel, se eu vir aqui em grupo de recurso, ele não tem absolutamente nada, porque ele não tem nenhuma subscription ativada para ele.
Vamos dizer que o Gabriel ele vai trabalhar num projeto específico e eu vou ter que dar o privilégio para o Gabriel, mas agora não mais relativo ao AD, agora relativo a um privilégio de RBAC, para que o Gabriel possa ir lá e criar recursos dentro do Resource Group que está específico para esse projeto. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou olhar, por exemplo, o Resource Group que eu tenho dentro dessa minha subscription e eu vou pegar um Resource Group aqui de Dev. Esse Resource Group ele está zerado, não tem nada, mas eu vou dar esse privilégio dentro do Resource Group para o Gabriel. Se eu vir aqui na parte de validação das roles, né, eu não tenho role para o Gabriel, eu tenho role para o Rafael e para o Guilherme, que são acessos que eles estão pegando de forma herdada da subscription. Beleza, vamos voltar lá para o nosso PIN. Como que a gente faz para liberar? A gente liberou acessos do AD Roles e agora a gente vai vir aqui na parte de Resources. Então, dentro de Resources, primeiro eu tenho que listar o que eu tenho de recurso, certo? Então, você vai ter que vir aqui, ele vai mostrar a sua subscription e dentro da subscription ele vai fazer o processo de discover, tá? Então, dentro da subscription, se você não enxergar essa subscription, pode ser que você tenha que vir aqui no seu Azure Active Directory, e isso vale mesmo para que mesmo você sendo Global Administrator, pode ser que você não visualize isso, tá? Então você pode vir aqui nas propriedades do Azure AD e você tenha que liberar o acesso aqui a todas as funcionalidades, tá? O Access Management para que você consiga enxergar. Se você não visualizar a sua subscription, então esse é um cenário. Beleza, tá listando subscription. Onde é que eu quero dar o privilégio? Onde é que eu quero associar esse RBAC para o usuário? Não é na subscription, eu quero dar especificamente no Resource Group que o usuário vai trabalhar. Então, aqui no Resource Type, eu posso vir aqui e filtrar, né? Dizendo que eu quero listar Resource Groups. E aí ele vai me trazer todos os Resource Groups nos quais eu tenho dentro dessa minha subscription. Beleza, eu quero dar um acesso para o Gabriel nesse Resource Group de Dev. Posso selecionar aqui o Resource Group. E aí, no escopo deste Resource Group, eu posso vir e associar o que eu quero dar de privilégio para o Gabriel. Deixa eu só dar um F5 aqui. Dentro desse Resource Group, eu posso vir aqui e associar o que eu quero dar de privilégio. Notem que ele faz um review direto no que eu tenho de roles, que é aqueles dois usuários que faziam parte, o Guilherme e o meu usuário. Então, beleza, vamos vir aqui em Assignment, e eu vou dar que tipo de role para o Gabriel. Vou dar uma role não, né? Vou dar um RBAC aqui para o Gabriel, de contributor, por exemplo, tá? Lembrando, né, é importante também que eu valide os settings antes de liberar o privilégio. A mesma coisa que eu fiz no outro tipo de privilégio lá do Azure AD Roles. Por quê? Porque se eu, por exemplo, não configurar RBAC, se eu não configurar aprovação, pode ser que esse tipo de associação ele não saia no padrão no qual eu tenho que atender, tá? Deixa eu só esperar ele carregar a tela aqui, dar o refresh, trazendo aqui as nossas funções aqui de RBAC. Ok. Vou pegar a função de contributor. Vou dar um contributor geral aqui para o Gabriel, para que ele possa trabalhar em cima de qualquer tipo de atividade dentro desse Resource Group. Então tá aqui o contributor. Mais uma vez, vou vir aqui, vou dar um edit. Vou dizer quantas horas o Gabriel pode trabalhar, né? Como é um projeto, vou dizer para ele que ele tem que trabalhar por 8 horas. Vou dizer que ele tem que usar o MFA. Embora, como eu disse para vocês, né, o ideal é a gente sempre passar pelo processo de aprovação. Mas só para que vocês vejam como que fica a experiência para quem está solicitando, eu vou deixar essa aqui sem aprovação. Como a gente já fez o primeiro com aprovação, esse eu vou deixar sem aprovação para que ele faça a solicitação e automaticamente receba o acesso. Vou dizer que ele está elegível aqui por 1 mês, que ele vai exigir aqui a nossa justificativa. Aqui eu posso configurar os tipos de notificação também, pessoal, né? Para quem que ele vai mandar a notificação? Se for um tipo de role, se ele for associado, se ele for uma requisição, para quem que ele está mandando? Então eu posso vir aqui e colocar e-mails adicionais. Se eu quero colocar mais alguém dentro do processo, mais para fazer uma validação e para acompanhar o histórico, eu posso adicionar os endereços de e-mail. No mais, ele vai pegar o endereço de e-mail padrão que está associado para cada usuário que faz parte desse processo durante o assignment. Então vou dar o update aqui. Ele vai estar configurando a role. E agora aqui eu vou vir e vou dar o assignment, né? Eu vou adicionar esse tipo de role para o usuário do Gabriel. Então ele vai selecionar aqui, vou procurar mais uma vez pelo contributor. Pegou a role errada aqui, deixa eu ir de novo no contributor. Vamos lá embaixo aqui no contributor. Deixa eu achar aqui. Cadê o contributor? Aqui tá aí. Contributor. Qual usuário? Vai ser o usuário do Gabriel de novo, é o nosso usuário cobaia aqui de teste. Vou dar um select.
e aqui vou avançar. Ok, vou dizer que está elegível, a mesma coisa, tá? A única diferença é que ele não vai passar pelo processo de aprovação. Fechado, vou dar o assign e ele está associando essa funcionalidade aqui para o usuário do Gabriel. Mesmo processo, tá, pessoal? Não vai diferir em praticamente nada. O que acontece? O Gabriel ainda está sem acesso a nenhum tipo de Resource Group, ele vai de novo lá dentro do PIN, e lá dentro do PIN ele vai vir nas funções que ele tem, só que agora, ao invés de selecionar, né, as funções do Azure AD, eu vou selecionar aqui os recursos do Azure Active Directory. Notem que já apareceu como uma função qualificada para ele o contributor. Ele vai pedir para ativar, ele vai validar minha solicitação. Notem que ele não pediu MFA, por quê? Porque eu já estou autenticado, né? Eu não saí da página, eu já estava autenticado, já passei pelo processo do Multifactor Authentication. Pediu somente a ativação, não pediu aprovação, porque eu não configurei como aprovação. Vou colocar aqui, ó, criação de recursos, projeto X, tá? Então vamos lá, vou clicar em ativar. Aí ele faz todo o processo automatizado dentro da própria tela do usuário, ou seja, não passa por aprovação, a partir do momento que o usuário dá o OK, ele já vai fazer os processos de validação e já vai deixar o RBAC configurado para que o usuário já tenha acesso ao escopo no qual você determinou, né? Isso é importante, você entender se é dentro de um recurso específico. O escopo pode ser 4 escopos, tá? Você pode trabalhar com Management Group, se você está lá no nível acima das suas subscriptions, dentro do nível de subscription, dentro do seu nível de Resource Group, como a gente está fazendo aqui, e também você pode trabalhar dentro do nível do recurso, né? Se eu quero dar o acesso exclusivo para um recurso específico, eu também posso conceder, né? Claro que aí quando você dá o acesso no recurso exclusivo, você tem que validar especificamente qual é que é o tipo de função que ele precisa, né? Para que você não deixe também o usuário tão engessado. Então ele está fazendo a validação aqui da ativação, né? Para ele jogar aqui na tela para o Gabriel que já foi liberado esse tipo de associação. Só aguardar que ele conclua para que a gente possa validar se realmente agora o Gabriel já está com o seu acesso, tá? Aqui, status OK, notem que ele automaticamente já deu refresh na tela, não fui eu que dei o F5, ele já fez o refresh, já mostra aqui, provavelmente, ainda não, está fazendo refresh que está ativado, né? Mas a gente já pode vir aqui, eu vou abrir uma nova guia para que a gente já possa testar. Tá? Vou dar um botão direito aqui no Resource Group e a gente já vai validar se o Gabriel consegue enxergar esse grupo de recurso. Notem que eu já visualizo o grupo de recurso, né? Já posso entrar dentro desse Resource Group, algo que eu não conseguia fazer, porque eu não conseguia validar, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, só para a gente passar por um processo como se eu fosse criar um storage account, para a gente identificar como que vai ficar essa experiência aqui para o Gabriel. Notem que eu não visualizo nenhum outro Resource Group, ele está extremamente delimitado ao Resource Group no qual aquele que eu classifiquei, né? Se ele for criar um grupo de recursos novos, ele também não vai permitir, né? Vou colocar aqui um teste, ele não vai dizer que eu não tenho essa função, não tenho acesso para que eu possa criar, então ele vai me delimitar, ok? Então, esse é o segundo tipo de funcionalidade que a gente tem dentro do PIN e é os dois tipos de funcionalidade que a gente pode utilizar que estão, digamos assim, hoje em GA, né? O outro tipo de acesso, conforme eu falei, a gente ainda está em review, né? Em preview, desculpa. Então, eu recomendo que vocês testem, né? Geralmente, preview a gente não aconselha que vocês coloquem dentro do ambiente de produção. E é isso, galera. Esse era o tipo aí de testes que eu tinha para mostrar para vocês. Duas formas de a gente estar associando aí o PIN como funcionalidades, né? Como eu comento para vocês, utilizem, validem se você tem esse tipo de licenciamento no ambiente de vocês, façam testes e implementem, tá? Porque é cada parafuso que a gente vai apertando em cima de alguma funcionalidade que vai trazendo, elevando o nosso nível de segurança dentro do ambiente. O PIN por si só, claro que ele não vai fazer um milagre dentro do ambiente, mas como cada um dos colegas que passou aqui falou de diversos pontos aí de segurança para o ambiente, né? É cada particularidade que a gente vai ajustando que vai elevando esse nível aí de proteção dentro do nosso ambiente e faz uma diferença tremenda, pessoal. Perguntas, quem tiver pergunta aí também, galera, pode mandar no chat aí que a gente está disponível para poder responder aí, se for necessário. A frase dos parafusos ali, o Patrick falou. É isso aí, né? Apertando cada parafusinho que a gente vai colocando aí, que a gente vai conseguindo deixar o ambiente, digamos que um pouco mais seguro, né?
Nada faz milagre por si só, tem que ter processo de gestão, tem que ter processo cultural em cima dos usuários, né? E tudo isso caminha junto aí para que a gente consiga sempre elevar o nível de segurança do ambiente. Só tecnologia não é o suficiente, né? A tecnologia ajuda bastante, mas o nível cultural, o nível do processo, ele é o que vai fazer com que realmente as coisas sejam implementadas de fato. Como a gente viu aí de outros colegas falando, não adianta você ter todas as ferramentas, né? Ter inúmeras possibilidades do ponto de vista tecnológico para ajudar você, se você não tem um processo bem implementado, se você não tem papéis bem definidos, se você não vai fazer um review desse processo, né? Tem que ler log, tem que olhar se o processo está rodando da maneira correta, né? Se os usuários de fato estão utilizando tudo que você disponibiliza. Senão a gente não consegue chegar em um nível de segurança adequado, né? Então tudo isso faz parte aí do processo. O Fabiano colocou, né, excelente medida aí técnica para segurança do compliance do LGPD. Exatamente, né? Eu acho que várias desses recursos que a Microsoft está colocando dentro do Azure AD, do próprio Office 365, aí do Microsoft 365, eles ajudam muito aí para quem está começando um processo de LGPD. E principalmente naquele ponto, né? Quem não tem nada, quando começa a utilizar um pouquinho dessas ferramentas, já é um grande avanço, né? A gente não pode sair do zero para trazer uma infinidade de ferramentas aí que você não vai conseguir administrar, gerenciar e tirar o melhor proveito de tudo isso. É ou não é, Donda? É isso aí, meu amigo. Top, top. Tá? É uma feature que, para mim, é uma das melhores que tem, de extrema importância, e é um princípio aí que a gente tem que levar sempre, o princípio do menor privilégio. Exatamente. Coisas básicas, né? A gente vem falando assim, a gente vai falar de muita tecnologia, muita coisa, mas no final das contas é coisa que a gente deve fazer e às vezes não faz, né? Às vezes acaba passando, né? São Não aquelas sabe coisas nem que simples, tem, né? que é a função, está Exatamente. pagando aquilo, então é interessante. Muito obrigado. Pô, foi de grande utilidade, certeza que vai Isso ajudar aí. muito a gente aí. Show de bola, show de O bola. pessoal Espero que gostou, tenha ajudado um fechou, pouquinho a galera. fechou com chave de ouro. Valeu. Bom que tudo aqui foi gravado, a gente vai poder usar isso aí depois, hein? Eu já vou aqui já. Perfeito. Meu Isso amigo, aí, muito galera. obrigado a todos que Valeu, estão Donda. participando. Muito obrigado. Uma galera aí até o finzinho aí. Isso aí, já estamos entrando Nossa, aí, já quase 10 horas da noite aí, 9h30. Agradecer a galera que ficou aí, galera, muito obrigado. E qualquer dúvidas, podem me procurar aí nas redes sociais, chama lá no LinkedIn e a gente troca uma ideia.